Boa tarde. O Direito e Justiça de hoje vai trazer informações sobre o GCRIM, Juizado Especial Criminal. E hoje nós trouxemos o professor José Carlos, professor e advogado da Faculdade Unievangélica. A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo o que se passa no Juizado Especial Criminal. Essa entrevista de hoje serve de base para o trabalho dos estudantes do 6º período de Direito da Faculdade Unievangélica. Eu queria que o senhor fizesse aí uma breve apresentação sobre o seu trabalho na área da advocacia. Certo. Eu sou professor, né, de Direito Penal também. Tenho o nosso curso de carreiras policiais, autor do livro Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais, editora Ímpetus. Professor também da Evangélica, lá em Rubiataba, né? E como você colocou aí, estamos aqui hoje para realizar esse trabalho do professor Rogério, né, professor de vocês de Direito Penal. Do 6º período, não o 6º ano, que o curso de Direito é só 5 anos, não, 6º período, né? Isso mesmo. De Direito. Estamos aqui, e daqui eu estou indo para Crixás hoje. Já dei uma aula hoje em Rubiataba, no cursinho, estamos indo para Crixás e vamos fazer esse pit stop aqui em Itapaci. Muito bem, comigo também Luiz Gonzaga, ele que é do 6º período de Direito da Faculdade de Rubiataba. Seja bem-vindo, Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Rádio Goiás e prazer estar aqui na presença do doutor, né? E estamos aqui para aprender um pouquinho com o doutor aqui e botar em objetivo também, em prática esse objetivo que é o nosso trabalho aí da área do GCRIM. Muito bem, vamos aprender juntos, né? Olha o seguinte, tem os alunos que faz parte desse grupo de trabalho. Vou ler aqui, olha, Anaísa de Mozarlândia, Aparecido de Rubiataba, o Cairo aqui de Itapaci, a Débora de Crixás, a Letícia de Mozarlândia e também ainda a Maísa de Itapuranga, a Mirelle de Rubiataba e o Rômulo de Rubiataba. É o seguinte, eles gravaram uma pergunta, professor, e eu queria que o senhor escutasse. Antes, eu vou ler aqui a pergunta da Maísa, da Anaísa de Mozarlândia. Ela quer saber contra quem e quem pode reclamar seus direitos referente às custas financeiras nos juizados especiais criminais. Vamos, antes, ouvir o que ela disse. Olá, boa tarde. Meu nome é Anaísa, sou de Mozarlândia. Quero saber do senhor as custas financeiras, contra quem e quem pode reclamar seus direitos nos juizados especiais criminais. Desde já, agradeço a atenção. Pois não, professor. Bom, em relação à custa processual, no próprio juizado, é um juizado que foi criado pela Lei 9.099 de 1995, então o juizado especial criminal ele vem trazer uma celeridade a mais que não existia, essa celeridade que abarrotava a justiça comum, com essas pequenas causas criminais, né? Então, o que o juizado criminal, assim como a justiça, o juizado especial civil, ele também trata, né? O juizado, no caso da justiça criminal, ele trata dos crimes com penas de menos de 2 anos, então 2 anos não cabe no juizado criminal especial. Então, a pessoa tem que cometer um crime cuja a pena seja menor, inferior, não igual, menor de 2 anos, ou a pessoa tenha cometido contravenções penais, né? Então, em relação a custas financeiras, qualquer pessoa do povo, ela pode entrar no juizado especial. Então, isso não tem quem pode e quem não pode, né? Então, a pessoa penalmente capaz, civilmente, né, absolutamente capaz, ela pode entrar no juizado especial para reclamar dos seus direitos. Muito bem, temos mais uma pergunta, mais um aluno que deixou a pergunta dele para o professor. Vamos ouvir. Boa tarde. Meu nome é Aparecido, falo da cidade de Rubiataba. Minha pergunta é,
No processo de competência do GCRIM, há honorário de sucumbência? Não sendo encontrado o acusado para ser citado, o juiz ordenará a citação por edital? E no seu ponto de vista, desde a criação do GCRIM, você vê pontos negativos? Desde já, muito obrigado pela tua atenção. Tá aí. O Aparecido que fez essa pergunta com o senhor. Foram 3 perguntas. Ah. Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu tenho aqui, olha. Vamos fazer o seguinte. Aparecido, a primeira. No processo de competência do GCRIM, há honorário de sucumbência? Honorário de sucumbência, no GCRIM a gente não trata muito de sucumbência, honorário de sucumbência em juizados. Né? Em juizado não há de se pedir, a população tem que entender o que é isso. Honorário de sucumbência é quando você entra com a ação na justiça e quando a parte perde a ação, ela deve aqueles honorários de sucumbência à parte vencedora. Né? E em relação a se tratando de juizado especial, não há de se falar em honorários de sucumbência. A outra pergunta é o seguinte: o acusado pode ser citado? Bom, a citação pode ser feita por edital, né? Em caso de não comparecimento, aí o juiz vai dar prosseguimento aí à ação. Outra pergunta aqui é o seguinte: ao seu ver, há pontos negativos do GCRIM? Não, eu não vejo ponto negativo nenhum no GCRIM, até porque o GCRIM, como eu já disse anteriormente, ele trata de crimes de menor potencial ofensivo e de contravenções penais. Então, o objetivo do GCRIM é acelerar o judiciário, né? Diminuir a morosidade do judiciário, desafogar o sistema judiciário. Eu só vejo benefício pelo GCRIM. Muito bem, agora são 12h28. Temos aqui mais uma pergunta. Vamos saber de quem. Boa tarde, meu nome é Jairo, de Itapacinhas. Gostaria de saber o que são os juizados especiais cíveis, que causas eu posso levar a esses juizados, e qualquer pessoa pode reclamar seu direito nesses juizados especiais cíveis? A verdade é que a gente está falando do juizado especial criminal, mas ele fez uma pergunta na área civil. É porque a Lei 9.099, ela trata dos juizados especiais cíveis e dos juizados especiais criminais. Mas respondendo à pergunta do juizado especial civil, qualquer pessoa também pode entrar na justiça, né? O valor aí que você pode reclamar é de até 40 salários mínimos na justiça estadual, e na justiça federal você pode reclamar até 60 salários mínimos. Muito bem, agora são 12h29. Temos mais uma pergunta, vamos ouvir. Meu nome é Débora Geis, eu falo de Crixás, e eu queria saber qual a competência do juizado especial criminal e se existe a possibilidade da dispensa de advogado nesses processos que vão para o juizado especial e se é admitido o litisconsórcio de ambas as partes. Desde já, obrigada. Então vamos ver aqui. A primeira pergunta que ela fez é o seguinte: qual a competência do juizado especial criminal? Bom, o juizado especial criminal, né, a competência dele, temos a competência em âmbito estadual, né, que os estados, o Distrito Federal e os territórios, no caso do Brasil hoje não tem território, a competência são dos estados de criar os juizados especiais, certo? Qual a próxima pergunta? A segunda pergunta, se existe a possibilidade da dispensa do advogado. Não, tratando de direito penal, de forma geral, o advogado, né, e nós estamos no sistema processual acusatório, então isso é matéria de processo penal. O sistema processual acusatório, diferente do sistema inquisitivo, o sistema processual acusatório tem um tripé que é o Ministério Público, que é o órgão de acusação, o juiz, que é o órgão inerte, que é o órgão de julgamento, e o advogado, que é o defensor. Então, você pode não contratar um advogado, você pode chegar no juizado especial criminal sem um advogado, mas o juiz será obrigado a nomear um advogado ativo para fazer a sua defesa. E a terceira pergunta é o seguinte: se é admitido o litisconsórcio de ambas as partes? Bom, o juizado especial criminal ele tem esse objetivo de fazer com que a vítima ela seja ouvida, porque até então, antes da criação da Lei 9.099 de 95,
todo mundo olhava para o condenado e esquecia de olhar para a vítima. Então, até essa composição civil do crime, né, a possibilidade de você entrar com ação civil ex delito, que é a possibilidade de você indenizar a vítima ou a família da vítima pelo crime que você cometeu, isso são novidades que vem trazendo a partir de 95 para cá no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Né? Então, se há possibilidade de litisconsórcio entre ambas as partes no juizado especial criminal, sim, existe essa possibilidade de litisconsórcio, existe a possibilidade da transação penal, e no caso do juizado especial criminal, a transação penal é o devido processo legal. Muito bem, são 12h32. Temos mais uma pergunta. Vamos ouvir. Olá, boa tarde. Meu nome é Letícia, sou de Mozarlândia. E eu queria saber do senhor quais as vantagens da transação penal, se é cabível composição civil nos juizados criminais e o que é a representação. Muito bem, são 12h32, vou repetir aqui a pergunta da Letícia de Mozarlândia. Ela quer saber qual a vantagem da transação penal, essa primeira pergunta. A vantagem da transação penal é que você vai ter uma maior celeridade, uma maior velocidade, vai ser mais célere, você vai conseguir de forma simples ali converter a sua pena em medidas restritivas de direito, né? Qual a outra pergunta? A outra pergunta é se é cabível composição civil. Composição civil. Então, a coisa julgada dentro do direito penal, ela pode fazer coisa julgada no direito civil. O contrário não cabe. Aham. Coisa julgada no direito civil não interfere o direito penal. Mas se você faz uma coisa julgada penal, ela automaticamente já tem efeito civil. Muito bem, e a última pergunta dela é o seguinte: o que é representação? Representação? Isso. Representação, no caso do juizado, em qualquer forma, né? Aham. Representação é o fato de você impetrar, né? Ou reclamar de alguém na justiça. De alguém na justiça. Isso seria a representação. Muito bem, agora vamos ouvir a pergunta da Maísa. Olá, boa tarde. O meu nome é Maísa e eu falo de Itapuã. Minha pergunta é a seguinte: dos casos que o senhor já pegou do GCRIM, teve algum que o senhor achou esse mais burocrático ou eles geralmente costumam ser bem simples? E o que mais chamou a atenção no senhor nesse determinado caso? Muito bem, vamos aqui. Olha, a primeira pergunta da Maísa: quais os casos que o senhor achou mais burocrático? Ou nenhum deles assim foi tão burocrático assim, foi simples, na sua opinião? Na Lei 9.099, um dos princípios da lei é que não seja burocrático. Então, o maior princípio que temos dentro da Lei 9.099 é da celeridade. Então, nenhum tipo de crime ou contravenção penal, ela é burocrática se tratando do GCRIM, certo? E em relação a quais crimes que eu mais... como é que é? Dos casos que eu chamo mais atenção. Os casos que mais chamam atenção, eu não atuo no GCRIM, eu atuo mais na Justiça Comum e Tribunal do Júri, né? Mas, pelas pesquisas que eu fiz e pelos colegas que eu converso, nenhum tipo de crime, nenhum fato típico aí tem mais burocracia ou menos burocracia que o outro. Até que o tipo, nesse caso aí, tem que ser bem rápido, né? Isso. Não pode ter burocracia Não, assim. tem que ser sério. Bom, vamos mais uma pergunta com a Mirelle, vamos ouvir. Olá, boa tarde. Meu nome é Mirelle e eu falo de Rubiataba. E eu gostaria de saber qual crime ou contravenção que você leva mais frequentemente para o GCRIM e, dentre esses, qual o tempo médio que uma ação leva para ser concluída lá? E, principalmente, no que o GCRIM facilita no cotidiano do advogado. Desde já, muito obrigada. Vamos lá, ela tem a pergunta aí, eu consigo entender. Consegui. Fique à vontade. O que facilita para o advogado é a celeridade, né? Aham. A morosidade na justiça comum, ela é muito, muito grande. Então, a média aí para você ter uma ação do início ao fim na justiça comum é em torno aí de 2 anos. Já no juizado especial, cai para 6 meses aí a morosidade. Mas isso vai ser muito relativo, porque isso vai depender da comarca. Tem comarca que tem juiz especializado em
Tem comarca que juiz é bombril, é 1001 utilidade, ele é civil, ele é criminal, ele é família, inventário, ele trata de tudo. Então, em relação a tempo, a gente não consegue determinar um tempo, porque isso vai de acordo com a realidade de cada cidade. Tem cidade que comete mais crime, tem cidade que comete menos crime, mas de forma geral, o GCRIM ele é mais rápido do que a justiça comum. Muito bem, vamos a mais uma pergunta, vamos ouvir a pergunta do Rômulo. Boa tarde, meu nome é Rômulo, sou de Rubiataba e gostaria de saber o que é o GCRIM e onde costuma ocorrer as audiências do GCRIM. Vamos lá, a resposta. Não, o GCRIM é um juizado especial criminal, é uma justiça especializada em crimes de menor potencial ofensivo e contravenções penais, e geralmente as audiências são realizadas no próprio fórum, não tem um prédio separado. Só para tratar desse até porque, infelizmente, a realidade do nosso país é uma realidade que nós não temos orçamento para sair, né, criando, infelizmente. Então, é realizado de forma geral, assim, no próprio fórum, na própria comarca da cidade. A gente já fez isso aqui, a Patrícia? Ou não? Vamos ouvir, então, a pergunta da Patrícia. Boa tarde, doutor. Meu nome é China Patrícia, eu sou de Pilar de Goiás. Eu gostaria de saber se eu posso reclamar créditos maiores que 40 salários mínimos nos juizados especiais e se eu preciso contratar advogado para reclamar. Tá aí a pergunta, doutor. Nos juizados especiais, a pergunta dela é a respeito do juizado especial civil, não é a respeito do juizado especial criminal. No juizado especial civil, dentro da justiça estadual, justiça comum estadual, você pode reclamar até 40 salários mínimos. Na justiça federal, você pode reclamar até 60 salários mínimos. No caso do juizado especial civil, não é obrigatório você ter um advogado, que já é diferente da regra do juizado criminal, que aí você está tratando não de questões financeiras, né, mas em questão ao seu bem maior, que é a sua liberdade. Então, no criminal, é obrigatório sim você ter um defensor. Muito bem, também aqui o Luiz Gonzaga, ele que tem uma pergunta para fazer. À vontade, Luiz. Professor, boa tarde mais uma vez. Eu tenho uma dúvida, em caso de condenação, quais os recursos cabíveis? É Luiz, né? Luiz, você pode, no caso de recurso, no artigo 82 da própria Lei 9.099, ele vem tratar do sistema recursal no âmbito dos juizados especiais criminais. Bom, dentro dos recursos, eu vou citar aqui, você consegue apelação nos juizados, né? Por causa da rejeição da peça acusatória, da sentença condenatória ou absolutória, da decisão homologatória da transação penal. Você consegue também um recurso extraordinário, mas você não tem o recurso especial, né? Você não tem um recurso especial porque, em se tratando de juizado especial, já tem uma decisão do STJ, que é a súmula 203, que fala que não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais. Então, se você tem uma decisão de segundo grau dos juizados especiais, você não tem ali o recurso especial, mas você pode entrar com recurso extraordinário. São 12 horas mais 40 minutos, olha, finalizando aqui o nosso trabalho, agradecer ao professor José Carlos, né? E sempre que o senhor estiver passando pela nossa cidade, doutor, fica à vontade, vem aqui tomar um café com a gente aí fica muito satisfeito pela sua participação aqui no trabalho da turma, né? Sobre o GCRIM. Mais uma vez, obrigado. Olha que eu venho mesmo, hein? já ofereceu isso uma vez e eu estou aqui. Luizinho vai pagar. Tá certo. Doutor, mais uma vez, obrigado. Luiz, valeu. Eu queria agradecer à Rádio Goiás FM pela essa oportunidade que nos deu de estar nos dando a oportunidade de escutar o professor e aprendendo um pouco mais com ele aqui. E eu sei que foi de grande valia para toda a população da cidade também. Pois é, agradecer também ao professor Rogério, nosso mestre lá na faculdade, né, pela a iniciativa de fazer com que a gente tivesse condições de ter esse mais um ensinamento aqui através do professor José Carlos e também sobre a orientação do professor Rogério. Para vocês que estão ligados na Rádio Goiás FM, TV Goiás, aquele abraço e até a próxima.